Olá, minhas caras e meus caros. Professor Cício aqui, professor de filosofia do HPlus Belo Horizonte. E aí hoje a gente vai discutir um dos temas que são mais frequentes nas provas de vestibular e especialmente no Enem, que é o empirismo, tá? E quando a gente está falando do empirismo, a gente está falando, sobretudo, de uma corrente de filosofia que predominou no século XVII, século XVIII, na Grã-Bretanha. A gente está falando de uma filosofia com um caráter bastante anglofônico, digamos assim, onde os seus grandes representantes foram filósofos que falavam inglês, como, por exemplo, David Hume, John Locke, Berkeley e dentre outros. Mas quando a gente observa com cuidado as provas e vê o que as provas estão pedindo da gente, a gente consegue observar que os grandes temas, as coisas que são de fato frequentes, são uma concepção de como o empirismo influenciou a ciência e como essa ciência passa a construir conhecimento baseado na experiência, baseado no método indutivo, e a gente vai encontrar isso no Francis Bacon. Então a gente tem que trabalhar o pensamento do Francis Bacon. Outra coisa importante, outro ponto importante que aparece é o papel do John Locke na ideia de oposição à doutrina racionalista, que é outro ponto que a gente vai ter que trabalhar. E, por fim, também importante, e é o que mais cai, o papel da filosofia do David Hume, tanto as suas teorias das ideias, como a sua reflexão acerca da causalidade, tá? Então, quais são os nossos objetos? Francis Bacon, John Locke e David Hume. Vamos começar traçando as características gerais do empirismo. Como eu disse agora há pouco, o empirismo é uma doutrina filosófica, uma corrente de filosofia, que tem como ponto central o desenvolvimento de debates, de discussões entre o século XVII e o século XVIII. Quer dizer que é só aí? Não. Por exemplo, o Bacon está no século XVI, discutindo diretamente com Descartes ali. E existem filósofos empiristas que vão se colocar no tempo mais para frente. No entanto, digamos que o núcleo, que o ponto central do desenvolvimento dessa perspectiva filosófica está lá no século XVII e no século XVIII. E quais eram as preocupações centrais dessa galera, desses filósofos? A gente pode colocar um leque de preocupações. Algumas são centrais. Por exemplo, fundamentação do conhecimento. Os empiristas, eles estavam bastante interessados em observar, descobrir como que a mente humana produz conhecimentos. E essa maneira de produzir conhecimento está correlacionada diretamente com o limite do conhecimento humano. Como assim? Até onde nós podemos conhecer as coisas? Será que aquela metafísica, todo aquele sonho de conhecimento que o racionalismo colocava como possível, como a gente pode ver no pensamento de Descartes, será que realmente é possível? Bom, os empiristas, eles vão se posicionar diretamente contra a concepção de ideias inatas, tá? O que são ideias inatas? Ideias inatas são aquelas ideias que, de alguma forma, fazem parte do entendimento humano. Antes, fazem parte propriamente, como se a pessoa já nascesse com ela. Algumas ideias inatas eram comuns nos pensamentos dos racionalistas. Por exemplo, quando a gente observa Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, a gente vê que alguns conceitos parecem comuns. Por exemplo, a ideia de que o princípio de não contradição é uma ideia inata. A ideia de que a causalidade é uma ideia inata. De que a ideia de eu, de self, mim mesmo, é uma ideia também inata. Agora, para os empiristas, não. Todas essas ideias fazem parte de um processo onde, por meio da experiência, tanto a experiência do mundo exterior, como assim, Cício, experiência do mundo exterior, experiência daquelas coisas que eu sinto com meus 5 sentidos. Eu sinto o quadro atrás de mim. Isso é uma experiência que me vem por meio do tato. Então, é uma experiência exterior. Tanto as minhas experiências interiores também. O que são as experiências interiores? São as sensações que eu tenho dos meus próprios processos cognitivos. Eu sei das emoções que eu sinto, eu sei dos objetos que eu imagino, eu sei da maneira como eu apreendo, como eu sinto minha própria experiência mental.
tanto as minhas ideias, tanto as minhas percepções, que são percepções externas, como as minhas percepções são percepções internas, elas vão se organizando de diversas formas e assim elas vão produzindo conhecimento. O que faz com que os empiristas se posicionem diretamente contrários à ideia de que possuímos ideias inatas, tá? De forma geral, o conhecimento é um conhecimento sempre a posteriori, sempre derivado desse conjunto de percepções que eu tenho. Bom, e como que eu sei qual que é o limite do conhecimento? Como eu sei a maneira como a mente humana pode construir os seus objetos, o que ela pode refletir, quais assuntos ela pode chegar? Bom, para compreender isso, eu preciso de um exame minucioso, cuidadoso do funcionamento da mente humana. Então, esse foi um dos objetos mais importantes dos empiristas. A ideia, a concepção, a reflexão, a pesquisa de como a mente humana funciona. Por exemplo, grandes obras como o Tratado da Natureza Humana, Ensaio acerca do Entendimento Humano, do Locke e do David Hume, elas são obras que se propõem a investigar a forma como a mente humana articula os seus objetos. E isso captura não só os conceitos, tá? Não só as ideias, mas também as emoções, as afecções, a maneira como nós nos sentimos frente aos acontecimentos do mundo, frente às nossas experiências, a maneira como a sociedade se organiza de forma usual. Tudo isso são objetos que, de alguma forma, dizem sobre o funcionamento da mente humana e que os empiristas vão se dedicar a pesquisar. Mas como que eles vão fazer isso? Qual que é o princípio metodológico deles? Desde Bacon, lá no século XVI, a corrente de pensamento empirista passa a entender que o método fundamental para construir conhecimento é o método indutivo. Tá? De novo, indutivo, que se opõe ao método dedutivo. São coisas diferentes. O que o método indutivo diz? De maneira geral, a gente pode traçar a seguinte definição. Um silogismo ou uma organização do raciocínio indutiva, ela parte de proposições que são particulares, fundadas na observação que eu tenho do mundo, e chego a conclusões gerais ou conclusões universais. E a dedução é o inverso disso. Mais ou menos o inverso, mas digamos que sim. Que parte da ideia, da concepção, de que partimos de proposições gerais ou universais e chegamos a conclusões particulares. Exemplos. Quando eu estou falando de um raciocínio indutivo, lá no século XVII, tinha um exemplo que vários filósofos usavam, que é o exemplo dos cisnes brancos. Como assim os cisnes brancos? Quando eles não conheciam ainda a existência do cisne negro, tá? Então esse exemplo era importante para eles. Eu observo um cisne e vejo que ele é branco. Observo outro cisne e vejo que ele é branco. Todos os cisnes que eu observei até então são brancos. Logo, eu posso inferir que todo e qualquer cisne será branco. Vocês percebem que eu estou fazendo um salto partindo de afirmações particulares e chegando a uma afirmação universal. Agora, o método dedutivo, ele não funciona assim. O método dedutivo parte de afirmações universais e chega à conclusão particular. Exemplo clássico, mais clássico impossível. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Percebam que a primeira frase que eu estou usando, que é todo homem é mortal, é uma frase que tem como quantificador a ideia de todo, né? Ela é geral. E eu chego numa conclusão particular, que Sócrates necessariamente é mortal. A estrutura do raciocínio dedutivo, a conclusão, está em função das premissas. É algo que não tem como eu escapar se o meu silogismo é um silogismo válido. Ou seja, que se ele possui premissas verdadeiras, ele não vai poder possuir uma conclusão falsa, senão a sua estrutura é inválida. E o que isso tem a ver aqui com os empiristas? Os empiristas eles estavam entendendo que para construir um conhecimento, o método que eu devo usar é o método indutivo. E esse método indutivo possui limites.
Qual que é o limite dele? O limite dele é o que eu tenho experiência, aquilo que eu observei, aquilo que eu tenho vivência. Tanto vivências internas como vivências externas. A adoção que os empiristas fazem do método indutivo faz com que eles se oponham diretamente ao racionalismo. E não é só essa adoção, outros elementos também. Mas o racionalismo, ele entende que o conhecimento fundamentalmente é construído por via de um modelo matemático, dedutivo, do qual nós vamos partir de afirmações universais, que temos certezas absolutas, ou que é quase uma redundância, né? E vamos chegar a conclusões em função dessas certezas. É o que o Descartes põe lá no seu famoso penso logo existo, como base, pilar, pedra de toque para a construção de todo o conhecimento. Agora os empiristas vão falar, não é assim. Eu preciso da experiência. Por que eu preciso da experiência? Porque não existem ideias inatas. Bom, esse é digamos, o ponto central quando os empiristas estão pensando em conhecimento. Agora, quando a gente fala de empirismo no geral, a gente pode pensar num empirismo que é um empirismo metodológico, podemos pensar num empirismo psicológico, no empirismo de justificativa. Como assim? O empirismo que se preocupa com o funcionamento da mente humana. É uma abordagem psicológica do empirismo. Metodológico, que coloca a indução como ponto central. De justificação, quais são os caminhos que eu tenho para afirmar o conhecimento. Beleza? Bom, traçado esse panorama geral, gente, e essas características gerais são muito, muito importantes. Por quê? Porque muitas vezes eu consigo resolver questões observando alternativas que são incoerentes com essas características gerais. E ali eu já entendo um erro, já consigo perceber um erro e não caio naquela armadilha. Dito tudo isso, vamos partir aqui para os filósofos. Francis Bacon nasce no século XVI, 1561, e vai morrer em 1626. Ele é responsável por uma obra que revolucionou, de fato, de novo, revolucionou a concepção de ciência. Ele escreve um novo órgano. Por que novo órgano? Órgano é o nome de um conjunto de obras que o Aristóteles escreve como uma espécie de introdução metodológica para se fazer filosofia. Lá no órgão nós temos as categorias, uma obra muito importante, muito famosa, primeiros analíticos, segundos analíticos, da interpretação e diversas outras obras onde o Aristóteles está construindo os parâmetros, o método, a forma de se construir um conhecimento. Para ele poder fazer a física, para ele poder fazer metafísica, para ele poder discutir a psicologia dele, por aí vai. E o Bacon ele vai falar assim, o método aristotélico que tanto constrói a indução como a dedução, mas deposita na dedução a capacidade de construir os conhecimentos mais elevados, como na metafísica, não é um método adequado para a construção do conhecimento da ciência que está nascente, a ciência que está surgindo. E o Bacon vai falar assim, não, devemos adotar não um método aristotélico, mas um outro método. Quando o Bacon faz isso, além de revolucionar a ideia de ciência circundante, que estava ao redor dele, que já estava presente em alguma medida em Galileu, que estava presente em alguma medida em Giordano Bruno, ele vai estabelecer um conjunto de adversários muito fortes, que são os pensadores da escolástica. Lembrem, os pensadores da escolástica eles sofrem diretamente a influência do pensamento árabe e do pensamento aristotélico, tá? Então, quando ele fala assim, olha Aristóteles, você não funciona, ele está se opondo a, por exemplo, a maneira como Tomás de Aquino entende que se constrói conhecimento. Isso é muito forte. Isso é de uma coragem intelectual sem tamanho. E o Bacon, quando ele faz isso, ele constrói uma forma de se pensar o conhecimento e de se produzir ciência que é fundamentada na experiência e no teste experimental. Quer dizer que ele é cego em relação à racionalidade? Claro que não. Essa experiência é uma experiência guiada racionalmente. O empirismo, apesar de se opor ao racionalismo, ele não é um irracionalismo. Não é uma ideia de que a razão não tem papel nenhum. É claro que a razão tem papel, mas para o empirismo, o papel predominante é o papel da experiência, que vai nos fornecer os dados fundamentais que nós vamos elaborar racionalmente
e assim conseguir construir um conhecimento adequado por via da experiência, tá? Então a gente pode depositar na conta do Francis Bacon o desenvolvimento da ciência experimental, que vai se refletir durante séculos e séculos, até chegar a meados do século XX, e a galera começar a problematizar a forma como o Bacon organiza metodologicamente a construção da ciência. Bom, isso tudo é uma reforma do próprio conhecimento, da maneira como o conhecimento vai ser construído. Essa reforma que o Bacon propõe, ela também gera uma modificação no entendimento do papel da ciência. O Bacon, em Nova Atlântida, até mesmo no Novo Ordem, ele vai estabelecer, vai posicionar a ciência como aquilo capaz de retirar o ser humano das trevas da ignorância e trazer ao ser humano uma espécie de controle da própria natureza. Essa concepção de que o ser humano passa a ter controle da natureza, ela também ecoa em outros filósofos. Filósofos do Renascimento, do surgimento da ciência, já entendem que a ciência tem essa capacidade. Mas é no pensamento de Bacon que isso é consolidado. A ciência é vista como a tábua de salvação do ser humano, no qual ele vai sair de uma condição de subjugação. Ele é subjugado pela natureza e a partir da ciência ele vai conseguir dominar essa natureza, porque ele vai compreender as suas leis, ele vai conseguir manipular essas leis e assim controlar a natureza. Com o passar do tempo, essa concepção do Bacon acaba criando uma ideia geral, sobretudo na filosofia europeia, de que o ser humano está em um conflito com a natureza, que ele tem que dominar, sobrepor, usar de qualquer forma dessa natureza, porque ele tem esse direito por via da sua capacidade de descobrir as suas leis. Muitos dos críticos da filosofia europeia vai falar, aí está a raiz da mentalidade que faz com que a gente lide com o meio ambiente da maneira como a gente lida hoje em dia. E tem questão do Enem que cobra essa concepção, esse entendimento do estudante e da estudante. Então, é importante que vocês saibam quais são os avanços do pensamento do Bacon. Ao mesmo tempo, é importante saber a crítica que nós podemos estabelecer ao pensamento dele. Beleza? Bom, outro ponto importante é a maneira como ele estabelece seu método, tá? O método do Bacon, ele tem uma organização. O primeiro passo, lembra, vários filósofos que estabelecem métodos, eles colocam essa organização. O Descartes, quando propõe o seu método cartesiano, a Mathesis Universalis, ele vai estabelecer passos, né? O Bacon também estabelece passos. Lembrando que o Bacon está falando assim, Descartes, você está errado. Eu que estou certo aqui na hora de pensar a metodologia de construir conhecimento. E a primeira coisa é observação da natureza, é a coleta de dados. Eu vou conseguir entender como a natureza funciona e assim dominá-la e assim gerar a autonomia do ser humano sobre a natureza, hipoteticamente, quando eu observo o mundo ao meu redor. Eu não posso ficar lá no meu gabinete sentado e imaginando como as coisas deveriam ser. Isso é um erro, isso é um equívoco profundo, que vai ser um dos ídolos da caverna para ele. Bom, depois que eu coleto os dados e consigo estabelecer um conjunto de informações, eu vou organizar de maneira racional esses dados. Essa organização racional dos dados que são colhidos na empiria, ela é fundamental. Porque eu não posso pegar dados que não se correlacionam, dados que não têm sentido e tentar retirar daí alguma hipótese coerente. Eu tenho que ter uma organização deles. Ah, se isso então ele é um racionalista? Claro que não. Tá? Por que ele não é racionalista? Porque ele não está depositando na razão o critério absoluto para a construção do conhecimento. Mas ele está dizendo que a razão faz parte, mas não é o ponto central. Depois, ele vai formular hipóteses que expliquem esses eventos colhidos na empiria. Lembrando que uma hipótese, nessa perspectiva de ciência, ela tem duas características fundamentais, tá? Ela tem que ter um caráter preditivo, ou seja, ela tem que conseguir prever o que vai acontecer,
e ela tem que ter um caráter explanatório, tem que conseguir explicar como acontece. E, por fim, eu vou testar essa hipótese na própria empiria. Eu vou construir um experimento que vai ver se, de fato, as coisas funcionam de acordo com a minha hipótese. Beleza? Ficou claro? Guardem para o Enem tanto o método que o Bacon está utilizando, como a crítica à concepção de ciência do Bacon, tá? Porque o Enem, ele gosta dessa ideia da crítica ao Bacon. Bom, outro autor muito importante, John Locke. O Locke nasce em 1632, vai morrer em 1704, então ele está vivendo sobretudo ali no século XVII. Ele é um dos principais pensadores do empirismo, tá? O Locke, quando ele escreve um ensaio acerca do entendimento humano, ele vai construir, digamos, as diretrizes para diversos outros filósofos do empirismo pensarem sobre o tema. O Berkeley está sofrendo a influência do Locke, David Hume está sofrendo a influência do Locke, apesar deles se diferenciarem, apesar deles construírem perspectivas diferentes. Então, além disso, o Locke também é um nome muito importante para o surgimento de uma concepção que posteriormente foi chamada de liberalismo. A ideia de que, na obra dele, que é Os Dois Tratados sobre o Governo Civil, o Locke vai estabelecer uma forma de organização política que garanta a manutenção do direito natural dos seres humanos, segundo ele pensa, né? Porque cada contratualista vai pensar de um jeito que é direito natural, tá, gente? Direito natural é um termo em comum, mas o significado desse termo vai variar nos autores. Então, ele se coloca como um dos nomes mais importantes da filosofia moderna, tá? E não só da filosofia anglofônica. Leibniz escreve um diálogo para mostrar que Locke estava errado. Outros filósofos franceses, Condillac, por exemplo, vai sofrer influência do pensamento do Locke, e por aí vai. É um nome muito importante. E o que a gente pode colocar como ponto central e a maneira como ele está construindo o conhecimento, lá no ensaio acerca do entendimento humano? Primeira coisa, ele inicia o livro assim: combate ao inatismo. Quando ele está combatendo o inatismo, ele está combatendo diretamente a filosofia de caráter racionalista, que entende que é possível construir conhecimento a priori, que entende que existem ideias, conceitos que já fazem parte da estrutura da mente humana. O Locke vai falar assim: nada disso. Todo o nosso conhecimento, todos os nossos conceitos derivam da nossa experiência. Experiência interna e experiência externa. A experiência externa é como se fosse o primeiro input, primeira coisa que nós vamos receber na nossa mente. E a nossa mente vai elaborar isso por meio de um conjunto de vivências, por meio de um conjunto de experiências sobre aquilo, vai se consolidar uma certa organização dessas experiências na nossa mente, que vai nos dar a sensação de certeza que o mundo funciona daquela forma. Então, mesmo aqueles conceitos mais básicos, por exemplo, o conceito do princípio de não contradição, para Locke, ele é fruto da experiência que a gente tem. E ele vai construir uma série de argumentos para falar que o racionalismo está errado. Ele vai falar assim: olha, se fosse natural, a gente ia ver as crianças. Se fosse natural, não, perdão. Se fosse inato, a gente ia ver crianças agindo de acordo com o princípio de não contradição. E não é assim que acontece. Ele diz que nem todos os povos reconhecem o princípio de não contradição, então não é possível que seja inato, senão todos os povos teriam isso. Ele fala que algumas pessoas não sabem que têm essas ideias inatas. Como é possível ter um conceito na minha cabeça, usar ele o tempo todo e não saber que eu tenho ele? Então ele constrói uma série de argumentos para mostrar que esse papo de inatismo não passa de furada. Segundo pensa ele, tá, gente? Outro ponto importante é pensar a natureza das ideias. Para o Locke, as ideias, elas são os objetos fundamentais que nós vamos lidar tanto para pensar como para articular o pensamento. E nós temos algumas ideias que são derivadas diretamente das experiências externas e das experiências internas. Essas ideias, elas vão ser articuladas de outras formas. Por exemplo, as ideias no seu caráter mais simples são aquelas coisas que nos vêm diretamente das
da minha experiência com o mundo. Por exemplo, eu observo um objeto e percebo que ele tem extensão, que ele ocupa espaço. E isso gera na minha mente a ideia de extensão, a ideia de espaço desse objeto em particular, que é uma qualidade primária. Quando eu vou observar e pensar aqui sobre aquilo que eu senti, eu vou estar tendo uma ideia de reflexão. Depois, eu posso coordenar essas ideias, eu posso associá-las, eu posso juntá-las, organizá-las de determinada maneira na minha mente, por semelhança entre as ideias, por causalidade, e por aí vai. Eu posso ver como que elas se organizam. E essa organização das minhas ideias, que vai produzir, de fato, conhecimento, porque para Locke o conhecimento é fruto desse processo de associação da mente humana, vai ser completamente baseado no conjunto de experiências que eu tenho e, obviamente, nessa capacidade, nessa potência que a mente humana tem de organizar o conhecimento. Então, a gente encontra ali uma centralidade evidente, óbvia, da experiência para a construção do conhecimento. Se a experiência é o critério fundamental para a construção do conhecimento, de novo, experiência externa, experiência interna, experiência de reflexão, experiência dos meus próprios processos cognitivos, eu posso encontrar um limite para o meu conhecimento. Eu não posso ter conhecimento das coisas que não foram experienciadas. E Locke utiliza uma metáfora, uma imagem, melhor dizendo, que eu acho genial para falar disso. Ele fala das cordas que os marinheiros utilizavam para saber se o casco do navio ia tocar no leito marinho ou não. Fez o seguinte, os marinheiros ingleses, eles andavam, não só os ingleses, eles andavam com uma corda que ela tinha o comprimento do casco do navio. Aí eles chegavam lá em cima e abaixavam a corda. Se a corda encostasse em alguma coisa, significa que o navio poderia encalhar. Ali eles conseguiam manobrar e pensar o limite, pensar qual maneira eu devo agir para o casco do navio não encalhar. Agora, se eu chegar no meio do oceano e tentar afundar a corda, eu não vou obter informação nenhuma. É algo parecido que ocorre com a mente humana. A mente humana tem uma capacidade similar, digamos, a essa corda. Ela não pode descobrir todas as coisas. Ela não vai ter condição de investigar o mais profundo do oceano ou as mais sublimes concepções do universo. Mas ela vai ser o suficiente para o ser humano conseguir guiar a sua própria vida. Tá? Esse, digamos, ceticismo do pensamento do Locke, ceticismo muito ameno, por sinal, foi muito criticado. Muitos filósofos, sobretudo racionalistas, diziam que o pensamento do Locke poderia se endireitar para uma espécie de ateísmo ou para uma espécie de perspectiva incorreta do que seria Deus na perspectiva religiosa das pessoas naquele tempo. Mas quando a gente observa o Ensaio acerca do entendimento humano, os 2 tratados sobre o governo civil, da tolerância e outras obras do Locke, a gente vê com clareza que ele não era um ateu, mas ele entendia que o ser humano tem um conhecimento limitado. E que ele não colocava Deus como papel central para a construção do conhecimento, como colocavam muitos racionalistas. Beleza? Dito tudo isso, agora a gente pode partir para outro autor muito importante, tá? E é o cara que mais cai, viu, gente? Que é o David Hume. O Hume nasce em 1711 e vai morrer em 1776. Algumas obras do Hume são comuns no Enem. Por exemplo, tem questões que usam muito o texto da investigação sobre o entendimento humano, ou investigação acerca do entendimento humano. Vai variar a tradução. Do Tratado de Natureza Humana também aparecem algumas questões. E ele é um autor que é, digamos, o nome central do próprio empirismo. Mas se isso, você não disse que o Locke era a raiz, que eu não estava discutindo com ele, disse. O Locke é a raiz. Mas o que o Hume faz com o empirismo, ninguém tinha feito até então. Digamos que o Hume leva o empirismo de uma maneira muito honesta até o seu píncaro, até o seu máximo, até onde ele pode ir de fato. O que vai trazer profundas consequências, tá? Bom, e para entender o empirismo do Hume, uma boa obra é o Tratado da Natureza Humana.
Porque tudo que está presente lá no ensaio acerca do entendimento humano, de alguma forma está presente no tratado também. E no tratado, o Hume começa a sua discussão falando o seguinte: observo o cenário da ciência, ele chama de República das Letras, da ciência e da filosofia do tempo dele, e vejo que não existe acordo entre os filósofos e entre os cientistas. O Hume está vivendo um momento de consolidação do princípio matemática do Newton e uma transformação muito intensa na maneira de se construir conhecimento, partindo da ideia de leis da natureza e da capacidade de previsão e da capacidade de explicação da teoria do Newton. Mas mesmo assim, muitas pessoas discutiam e não tinha acordo. Ele fala, essa discussão toda que tá, ela não tem muito sentido até a gente conseguir estabelecer qual que é o critério, ou melhor, quais são os critérios fundamentais de construção do conhecimento do ser humano. A gente precisa descobrir, afinal de contas, o que a mente humana permite conhecer e o que não permite conhecer. Estabelecendo esse limite, a gente pode falar, essa ciência aqui é coerente, esse tema aqui é coerente. Aquele tema lá não. Aquele tema ele extrapola a capacidade de conhecimento humano. E tudo que a gente pode afirmar sobre ele não passa de mera especulação. Percebem? O Hume usa uma analogia que é muito boa. Ele fala assim, não faz sentido a gente ficar dominando colônias e cidades que não são as cidades centrais. A gente precisa invadir, de uma vez, a capital do conhecimento, para poder construir um conhecimento robusto. E qual que é a capital do conhecimento humano? A capital do conhecimento humano é o funcionamento da mente humana, do próprio entendimento humano. Então, o Hume vai fazer dois caminhos para construir esse conhecimento. Primeiro, ele vai realizar uma descrição cuidadosa da maneira como a mente humana opera. Ele vai pensar quais são os objetos da mente humana, quais são os mecanismos da mente humana, como a mente humana elabora as coisas, como a gente constrói ideias, qual é o papel das percepções, quais são os papéis das emoções também. As emoções têm um papel muito importante no trabalho do David Hume. Tanto que ele tem uma frase que foi bombástica e muito famosa, que é: a razão não passa de uma escrava das emoções humanas. De novo, não quer dizer que ele fala que a razão não existe, tá? A razão existe. Só que para o Hume, ela é mais uma peça no entendimento humano. Lembrando que entendimento humano aqui significa o conjunto das competências mentais que nós temos. Então, a razão está lá, a imaginação está lá, a sensação, as emoções, e cada uma realizando um jogo de organização. Então, conhecer esses processos mentais é fundamental para a gente encontrar a maneira como a gente pode construir conhecimento sobre as coisas. E o pensamento dele acaba tendo uma perspectiva cética muito forte, tá? Muitos historiadores da filosofia discutem se o Hume ele é um cético mitigado, ou se ele é um cético mais tranquilo em relação acerca do seu ceticismo, se ele diz que é impossível conhecimento, ou se ele fala que é possível algum tipo de conhecimento, ou se ele é um cético radical, quase pirrônico. Existe muito debate nisso. Mas uma coisa é fato, existe uma perspectiva cética bastante importante no pensamento do Hume, que se expressa no momento da obra dele, que é chamado de melancolia filosófica, onde o Hume vai falar assim: depois de toda a investigação que eu fiz, de todo esse trabalhão que eu tive, eu percebo que nada daquilo que eu considerei certo durante algum período da minha vida, eu posso depositar meu assentimento, eu posso dar certeza. Tudo está no ar, tudo está suspenso, nada de fato me mostra um caminho seguro para seguir e para construir um conhecimento que é absolutamente certo. E ele fica desesperado. E a saída que ele encontra é a saída no convívio. Ele fala: num jogo de gamão com meus amigos que eu encontro tranquilidade. Quando eu largo o gabinete, paro de pensar nos assuntos de filosofia, é na vivência cotidiana que eu encontro paz. E isso abre caminho para mais uma perspectiva, mais uma interpretação possível no pensamento do Hume, que é a ideia da perspectiva naturalista. Então, quando a gente está falando da maneira como o Hume constrói constrói seu pensamento, duas grandes diretrizes a gente pode tomar. Uma diretriz cética,
que observa como ele é bastante crítico à maneira a se pensar que é possível conhecer algumas coisas, e a outra é uma naturalista, que de maneira geral vai dizer que está preocupado em descrever e mostrar como é o comportamento natural da mente humana e do ser humano, até mesmo em sociedade, tá? Bom, e o Hume inicia a discussão tanto no Tratado da Natureza Humana como no Ensaio acerca do Entendimento Humano, partindo da ideia de quais são os objetos fundamentais da nossa mente. E isso é questão de vestibular, tá, gente? E isso é questão de Enem também. Qual que é o ponto do Hume? Ele vai falar, a mente humana tem duas percepções centrais, tá? Percepção é como ele está chamando um objeto da mente. Ele está falando assim, ó, Locke usou os termos errados, eu estou aqui corrigindo o erro do Locke. E na nossa mente nós temos dois tipos de percepções, as impressões e as ideias. Impressões são aquelas coisas que são mais vívidas e mais fortes, que aparecem com mais intensidade à nossa mente, à nossa consciência. Por exemplo, é muito diferente eu ver alguma coisa na minha frente e lembrar dela, ou imaginar essa coisa. Eu estou olhando aqui na minha frente, estou vendo o passador de slide. Eu sinto que ele é real. Eu percebo diretamente que ele não é um mero objeto que eu estou imaginando. E a sensação que eu tenho do conceito de passador de slides é completamente diferente quando eu enxergo sinto ele com meus 5 sentidos, do que quando eu imagino ou quando eu lembro do que eu estava aqui na minha mão. Aquelas coisas são imaginadas e lembradas são ideias. Aquelas coisas que têm a sua realidade presente por via que eu sinto que elas são fortes, ele está chamando elas de impressões, tá? Por favor, não confundam impressão como se fosse aquela coisa que eu tenho uma mera impressão. Ah, eu tenho impressão que vai chover hoje. Não é nada disso. Impressão é aquilo que toca a minha mente, strike é o termo que ele usa, aquilo que toca a minha mente com mais força, com mais intensidade, tá? Qual que é o exemplo dele? O exemplo dele é as letras e as emoções que vocês têm ao ler as palavras que eu escrevi aqui e ver essas palavras escritas são todas impressões. Emoções também são impressões. Agora, todos os conceitos que essas letras, que esse texto suscita em vocês, são meras ideias. Ideias podem ser ideias tanto de memória como de imaginação, tá? E tanto impressões como ideias se dividem em dois grupos, simples e complexas. O que é uma ideia? O que é uma impressão simples? Uma impressão simples é aquela impressão que ela me conta um dado só sobre o mundo, sobre as coisas que eu estou vivenciando. Por exemplo, quando eu observo um vira-lata caramelo. A cor caramelo do vira-lata caramelo é uma impressão simples de cor, quando eu estou olhando o cheiro do vira-lata caramelo, o cheiro de totó, é uma impressão simples. O toque que eu tenho ao pelo dele, a sensação que eu tenho quando ele me lambe, o barulho que ele faz, tudo isso são impressões simples, que em conjunto formam um objeto que é uma impressão complexa, tá? Uma impressão complexa é um conjunto de impressões simples. Para a ideia complexa vai ser a mesma coisa. Eu posso pensar na ideia de imaginação do vira-lata caramelo dançando samba. O que são impressões? O que são ideias simples aí? É a ideia simples, a cor do vira-lata, o movimento dele, o cheiro dele e tudo aquilo que compõe o todo da minha ideia de imaginação, que é o vira-lata caramelo dançando samba. Só que o grande ponto está o que a gente vai falar. Todas as nossas ideias simples têm como fonte alguma impressão simples. Não é possível eu ter uma ideia simples que não tem origem numa impressão simples. Ou seja, as nossas ideias são derivadas das nossas impressões. Dito de outra maneira, as nossas ideias, os nossos conceitos são derivados da nossa experiência, tanto externa como interna. Beleza? E a maior parte das questões do Enem estão cobrando é isso aqui. Que a estudante conheça, tenha ciência de como o Hume está entendendo o papel das impressões simples como formadoras das ideias simples. E já que as ideias complexas são um conjunto de ideias simples,
todas as ideias complexas têm como ponto de partida, então, uma impressão simples. Beleza? Ah, Cício, mas eu nunca vi um cachorro dançando samba. Como é que eu posso... Isso não é baseado na minha experiência, eu nunca vi isso. Bom, aí que está o grande... o pulo do gato que o Hume faz. Ele vai descrever como que a nossa mente consegue juntar essas ideias, sim, essas impressões simples, formar ideias simples e produzir ideias complexas, que são ideias de imaginação. Esses princípios serão 3, fundamentalmente. Semelhança, contiguidade, que é proximidade, tá? No tempo e no espaço, e causa e efeito. A nossa mente tem 3 princípios de associação de ideias naturais, que é associamos ideias que são semelhantes. Uma coisa semelhante chama uma ideia semelhante a ela. Coisas próximas no tempo, uma ideia chama aquilo que está próximo no tempo ou está próximo do espaço dela, uma outra ideia, obviamente. E quando nós estabelecemos relações de causa e efeito, por exemplo, se vocês estudarem com afinco pelo H+, vocês vão se dar bem nas provas de vestibular, se vocês tentarem. Vocês percebem que aqui a gente tem uma relação de causa e efeito? Bom, essa relação ela é estabelecida segundo um mecanismo mental, segundo o Hume, tá? Ponto fundamental é que o Hume vai começar a investigar como se constrói essas relações de causa e efeito. E ele vai perceber o seguinte: as relações de causa e efeito são a base para a noção de conhecimento sobre as coisas de fato que nós vivenciamos. O Hume vai estabelecer 2 tipos de conhecimento, digamos. O conhecimento por relações de ideias, que são aqueles conhecimentos que dependem meramente das ideias postas em relação. Geometria. A geometria depende da maneira como as ideias estão postas em relação. E as questões de fato, que dizem de fato sobre o mundo, das coisas concretas, não meramente das relações entre ideias. E nas questões de fato, a ferramenta fundamental que nós temos para construir conhecimento é a causalidade. Então, para entender como o conhecimento sobre o mundo funciona, a gente precisa entender como que se dão as relações de causa e efeito. E ele vai falar o seguinte: é fundamental para a gente pensar uma relação de causa e efeito a ideia de conexão causal. Existe alguma coisa que liga a causa ao efeito, não é? Senão seriam 2 eventos absurdamente díspares, completamente desconectados, e não é assim. São eventos que na nossa mente estão conectados. Então deve haver alguma coisa que faz essa conexão. Ele dá o exemplo famosíssimo das bolas de bilhar, do jogo de bilhar. Algo alguma conexão acontece entre uma bola arremessada em outra que transmite o movimento, mas é necessário uma conexão ali. Bom, e o Hume vai começar a investigar essa conexão. E ele vai perceber que essa conexão, na verdade, ela não existe. Quando a gente busca a ideia de poder, ela não existe. Não tem nenhuma impressão de origem simples para ela. Ela parece ser uma ideia da imaginação. Quando a gente busca a ideia de conexão propriamente, ela parece que está perdida também. Não tem nada ali. Eu posso falar, não é bem assim. Por exemplo, imagina a seguinte relação. Eu como alguma coisa aqui para ficar nutrido. Existe uma relação de causa e efeito em eu comer e ficar nutrido. Então, para eu mostrar essa conexão, eu tenho que mostrar as etapas que as coisas no processo de digestão. O que o Hume coloca como problematização é que entre cada etapa eu tenho que mostrar a conexão causal entre elas. Então, se eu tento dividir o processo causal e mostrar cada etapa que monta ele, na verdade eu estou multiplicando as relações de causa e efeito que eu tenho que provar. E aí eu não vou conseguir provar de novo. Então, o Hume mostra, com argumentos muito bons, que não existe uma impressão de origem da conexão entre a causa e o efeito. Se não existe essa conexão necessária, o que gera essa sensação de certeza que a gente tem de que as coisas estão em uma relação causal? O Hume vai falar que essa sensação que nós temos, na verdade, ela não passa de um fruto da nossa mente. Causa e efeito não é algo racional no mundo. E por que não pode ser algo racional? Porque a negação de qualquer relação de causa e efeito, ou qualquer questão de fato, não gera uma contradição. Se eu digo, exemplo do Hume, se eu digo que o sol não vai nascer amanhã, que é uma questão de fato, eu não gero contradição nenhuma, como eu gero quando eu digo que um triângulo não possui 3 lados. Percebe a diferença?
Então, se não é racional, só pode ser fundado na experiência. E quando eu observo a experiência, eu vejo que eu não tenho nenhuma impressão de origem da ideia de conexão necessária. Então, o que sobra? Sobra a minha mente organizando e reformulando as coisas e associando, lembra dos princípios associativos de ideia? Associando as coisas e produzindo em mim uma sensação de certeza, de que as coisas estão ligadas por causa e efeito. E como que eu tenho essa sensação de certeza? Porque eu vivenciei várias vezes o mundo ocorrendo dessa maneira. Então, a causalidade, para David Hume, é fundada na anterioridade da experiência em relação à causa, da anterioridade da causa em relação ao efeito, da conjunção constante dos objetos, ou seja, eu sempre vejo que toda vez que eu enfio o dedo na tomada, eu tomo choque. E sempre foi assim, e sempre ocorreu assim. Aí eu suponho, na minha imaginação, que da próxima vez que eu enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar choque também. Então, eu tenho estou montando essa correlação. Se vocês estão aí me assistindo, não sei onde vocês estão, em casa, na rua, pelo celular, pelo PC, sei lá. Aí você escuta o barulho de alguém furando uma parede. Você vai supor imediatamente que tem alguém com uma furadeira lá furando. Por quê? Porque no conjunto de experiências que você tem, isso é o que habitualmente ocorre. Mas pode ser alguém que deu play no áudio de uma furadeira. Percebe que não existe necessidade lógica, na verdade é só fundada no nosso hábito. Então o Hume percebe que o conhecimento é baseado numa crença causal que nós temos. E essa crença causal não passa de uma ideia vivada, de uma ideia vívida baseada no conjunto de experiências, no hábito de experiências que eu tenho. Então, o conhecimento para Hume, ele vai se degenerar, ele vai se diluir em probabilidade. O máximo que eu tenho é probabilidade das coisas. Aí está o caráter cético dele com muita força. Beleza, galera? Então é isso. Fico por aqui. Boa prova para vocês. Um beijo. A gente se vê por aí. Até mais.